Retornamos aqui com o programa Palavra da Manhã. Você que acabou de sintonizar, seja muito bem-vindo, que a paz esteja com você. Que bom receber você aqui na Rádio Encontro com Deus, no programa Palavra da Manhã. Que coisa boa, né, querido ouvinte? E nós vamos meditar na Palavra de Deus nesse instante. O perigo da espiritualidade superficial. Pois é, querido ouvinte, nós devemos tomar bastante cuidado com algumas situações que acontecem na nossa vida, com o nosso semelhante, dentro da nossa carreira cristã, para que não venhamos a cair em alguns erros. O povo anteriormente conhecido como povo de Deus, a qual cuidava do assentamento onde tinha a videira, onde tinham que cuidar da plantação de Deus, a saber, os judeus, os israelitas. Eles tinham a palavra, eles tinham os mandamentos, muitas coisas. E começaram a viver somente da aparência religiosa e não tinham uma aliança direta com o Altíssimo, culminando em uma superficialidade, onde aparentemente estavam tudo bem, mas se distanciavam do Criador. Eu quero trazer aqui um contexto. Vamos estudar um texto bíblico que se encontra em Jeremias, no seu capítulo 2, dos versos 10 ao 13. Abra comigo a sua escritura em Jeremias, no seu capítulo 2, dos versículos 10 ao 13, está escrito dessa forma: Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Então o profeta Jeremias, por meio do Espírito Santo, ele começa a denunciar algo que era um horror, que trazia escândalo de uma maneira generalizada, porque até o céu se espantou de uma maneira figurada, né? Os céus ficaram horrorizados e abismados. Diante de qual situação, querido ouvinte? Diante da situação de Israel. Por quê? Israel era cercado por nações idólatras. E por mais que esses deuses não fossem de verdade, existia um comportamento e uma prática dessas nações que era o seguinte: elas eram fiéis, mesmo estando erradas, eram fiéis aos seus ídolos. Eles não trocavam os seus ídolos, não trocavam a glória que eles tinham, claro, trazendo a observação que não eram deuses de verdade, né? Mas eles não trocaram a glória deles, não trocavam os deuses deles. Então Deus está falando, veja, se você observar de uma ponta a outra, você vai ver esse comportamento. Quem das nações troca os seus deuses? Troca os seus costumes, as suas tradições, a sua fidelidade, mesmo que... Olha, isso é tão notório. Você sabe que eles nem são deuses, mas veja, eles não trocam. Mas eu estou horrorizado com vocês, Israel. Eu estou abismado. Os céus se espantaram. Por quê? Porque Israel tem um Deus verdadeiro. Não é um Deus criado por mãos humanas,
mas é o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, que aos 6 dias fez tudo e ao 7º dia descansou, que tirou o povo do Egito, que preparou um caminho no deserto, que cuidou do seu povo, que venceu batalhas pelo seu povo. E aí eles trocam a sua glória por deuses inúteis. Como pode acontecer isso, né, querido ouvinte? Ter um Deus verdadeiro, ter uma identidade própria e trocar a sua identidade. Trocar por deuses inúteis. Como é que pode isso? Exatamente isso que aconteceu. E no versículo 13 nos diz o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Veja, tá aqui, querido ouvinte, nós já começamos a ver a superficialidade. Ser espiritual por minha conta, achar que eu estou fazendo certo, eu mesmo cavo e acredito eu que vai ter água ali. Mas na verdade eu estou vivendo uma aparência. Olha só quem eles abandonaram. Eles abandonaram o Deus que é a fonte de água viva. Essa fonte de fato mata a sede. Não falta água. Mas, ao contrário, eu acho que estou saciado porque cavei para mim a minha cisterna. E essa cisterna, querido ouvinte, ela nem retém água. Irmão Giliardi, o que significa isso na prática? Irmãos, é só vocês olharem no contexto. Judá era um povo religioso. Judá era um povo que tinha aparência. Eles tinham o sacerdócio. Eles tinham o templo. Eles tinham tudo necessário para viver uma vida em santidade com Deus. Mas com o passar do tempo, eles começaram a criar uma espiritualidade superficial, em ser muito bom na aparência, em ser muito bom na rotina. Mas o coração estava distante de Deus, o coração não estava enraizado, não estava profundo, mas estava superficial. Eu fazer isso me torna santo. Eu fazer o sacrifício me torna santo. Eu estudar a Torá todo dia me torna santo. Praticar as tradições me torna santo. Mas aí, querido ouvinte, o coração estava ligado ao dinheiro. O coração estava ligado à aparência externa. Eu quero ser o maior, eu quero aparecer. O coração estava ligado a outras coisas e não à sua santidade, à sua obediência para com o seu Deus. E nós podemos aplicar essa palavra nos dias de hoje. Por mais que exista um tempo enorme entre os escritos de Jeremias para os nossos dias, mas a natureza da revelação espiritual é a mesma coisa. Nós vivemos numa geração instantânea. Nós vivemos uma geração que queremos as coisas para ontem. É a geração... Não sei se você faz isso, tomara que não, querido ouvinte. É a geração do macarrão instantâneo, não é isso? Do iFood, das comidas prontas. É aquela geração que quer tudo rápido, que faz tudo rápido. E quando você vai analisar, as coisas elas parecem gostosas,
mas não alimentam de verdade. Não é isso? Aquele alimento ali feito de uma maneira superficial, instantânea, industrializada, ela até pode ter a aparência de que alimento. Você vê a cor, a textura, o cheiro, mas ela não te alimenta de verdade. Assim é a geração que tudo está na rede social, que os status falam quem você é, que as postagens falam sobre você e nem sempre é a verdade. Ou melhor dizendo, nem é a verdade, né? Muitos vivem mais de status e de cliques e de curtidas do que viver a própria realidade. De falar com a pessoa que está do teu lado, mas prefere falar à distância com outras pessoas. E o que é que isso tem a ver com esse verso, irmão Gilhard? Exatamente, querido ouvinte, muitos estão criando as suas cisternas. Muitos têm a sua religiosidade. A sua fé foi construída. A sua espiritualidade foi construída, mas com bases naquilo que você acha certo. Porque você se sente saciado em viver aquela forma de fé que você mesmo criou, mas não é a fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos. E o coração não está conectado com Deus. Você acha que está. Porém, você louva com os lábios, mas o coração está longe. Tem pessoas idólatras. Como assim, idólatras? Irmãos, não vos deixem enganar. Nós vivemos uma idolatria moderna. O ídolo é justamente aquilo que o meu coração se liga. Onde eu gasto mais o meu tempo, onde eu gasto mais a minha atenção, onde tira mais o meu foco. Isso se tornou o seu ídolo. Você só não percebeu ainda. Assim sendo, nós estamos cometendo esse mesmo crime de abandonar a fonte de água viva, que de fato vai matar a nossa sede, que de fato vai nos dar a base necessária para a vida eterna, e construindo a nossa própria cisterna. Eu acho que eu estou bem, eu vivo essa rotina, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vivo uma aparência, mas na verdade nem água tem. Que nós possamos prestar bastante atenção e fazer uma autoanálise para não viver uma espiritualidade superficial, de não trocar o alimento sólido pelo instantâneo, o industrializado pelo aquele que alimenta de verdade. Ou melhor dizendo, os irmãos entenderam mesmo o que eu queria dizer, mas na ordem dos fatores é melhor trocar o alimento sólido pelo industrializado. E isso eu estou falando do campo espiritual. Querido ouvinte, eu quero trazer aqui mais um contexto. Quando nós vamos em Mateus, no seu capítulo 3, ou melhor dizendo, Mateus no seu capítulo 13. Observe os versículos 5 e 6, o que o nosso Senhor Jesus ensina. Do 5 ao 7. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. O nosso Senhor Jesus começa a dar o exemplo, em forma de parábola, da semente e do semeador. A semente ela é boa. A diferença são as terras, os locais onde ela caiu.
E isso vai falar muito sobre quem nós somos. Porque mesmo que aqui signifique que nós temos que falar e pregar a todos, em determinado momento e em determinada situação, a nossa terra poderá mudar o seu estado, porque a fé ela precisa ser exercida para que continue forte. Ao contrário disso, pode mudar a sua vida totalmente. Observem pessoas boas, maravilhosas que estavam ao nosso lado, que naquele momento tinham uma boa terra. Mas quando passa o tempo, nós observamos e ficamos abismados. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Veja a explicação do Senhor Jesus, que é maravilhosa. Ele explica o seguinte: olha só. Quanto ao que foi semeado, Mateus 13, do 20 adiante, em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha só, querido ouvinte. Nós aprendemos aqui pelo Senhor Jesus que é importante criar raiz. Sair do superficial e se aprofundar. Nós devemos buscar crescermos, para que assim a nossa vida esteja sólida e tenha raízes para suportar o momento da tribulação, o momento da perseguição, e não abandonar essa verdade. Criar raiz é se conectar com a verdade, é buscar a Deus, é ter uma intimidade com Deus. É um problema muito sério se nós não temos uma intimidade com Deus, não temos uma intimidade com a palavra. Eu não posso viver a fé do outro, eu tenho que viver a minha fé. Eu não posso viver a obediência do outro, eu mesmo tenho que obedecer. Eu tenho que responder diretamente ao meu Deus. Todos nós temos obrigações como servos de Deus, que elas têm que ser vividas, feitas. Não podem deixar de serem feitas. Busque a conexão com o Criador. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, adulto, mais experiente. Olha, querido ouvinte, não necessita você comparar a sua espiritualidade com a do outro. Mas é importante você buscar intimidade com o Criador dos céus e da terra, que é o teu Pai. Para que você não seja superficial e no momento da tribulação e da perseguição por causa da palavra você não tem raiz. Logo a palavra não nasce, não cresce, não se fortifica. Olha a outra situação aqui no versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, olha aí, e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. Então essas situações, elas são semelhantes. Nós entendemos que existe ali uma pequena diferença, mas elas são situações semelhantes. E tudo isso é a partir de uma vida que não se preparou para a palavra. Uma, no momento em que chega a tribulação e perseguição, abandona. E a outra, deixa que o engano das riquezas e as preocupações dessa vida sufoquem e tornem a palavra infrutífera.
Mas, irmão Giliard, isso não acontece comigo. Isso não acontece comigo. Todo sábado eu estou congregado. Todo sábado eu estou lá. O pastor até me chama para que eu faça isso e faça aquilo. Eu leio também. Amém. Amém. Querido ouvinte, quantas vezes na semana você ora? Você lê a palavra? Você disse um não a uma situação que comprometa a sua fé? Quantas vezes você teve, ou você mostra no seu trabalho, na sua escola, na sua vida, que você de fato vive a fé? Porque ter uma fé que nós vivemos só no sábado é uma espiritualidade superficial. Então muitos podem dizer isso, que no final de semana faz aquilo e etc, mas não tem coragem, quando é perguntado sobre a sua fé, você não tem coragem de responder, sobre a sua opinião sobre X, sobre Y, sobre Z, você não tem coragem de responder, porque você tem medo de ficar ou de sofrer vergonha ou de alguma coisa assim, mas não existe isso. Querido ouvinte, quando a semente está em nosso coração e nós preparamos a nossa terra, nós vemos que é a melhor escolha a qual nós fazemos. Que falar desse amor, que falar dessa palavra é a melhor escolha que nós fizemos. É a verdade. Quem está em falta e quem precisa dela é o outro que ainda não tem essa semente. E assim, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nesse sentido, que nós possamos entender que nós devemos nos aprofundar, criarmos raízes, criarmos conexões, não deixarmos a nossa vida, a nossa rotina, a modernidade, no tudo do rápido, do instantâneo, do industrializado, deixar tirar nossa atenção das coisas que são de Deus. Redes sociais, status, riquezas, trabalho, vida não podem tirar a nossa atenção das coisas que são de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, disse o nosso Senhor Jesus. A nossa vida não pode, o nosso coração não pode disputar a atenção entre Deus e Mamon. Nós não podemos disputar o nosso tempo, a nossa atenção, as nossas escolhas com coisas que nos separem do Criador. Porque se o nosso coração já disputa e já estamos gastando o nosso tempo e a nossa atenção com coisas superficiais, eu estou vivendo uma aparência religiosa e não estou enxergando. Eu já estou vivendo uma aparência religiosa faz muito tempo e não estou enxergando. Eu vivo a rotina. Mas o coração está longe do Criador, como diz Isaías, no seu capítulo 29, versículo 13. Esse povo louva a mim com os lábios, mas o coração está distante de mim. Que nós possamos honrar o nosso Deus por meio das nossas ações, por meio da prática da palavra e por meio da conexão direta com Ele, no nosso dia a dia, na nossa vida. E as nossas ações sejam um reflexo do nosso coração tendo escolhido a melhor parte. E agora eu quero trazer uma situação, querido ouvinte, para nós encerrarmos o nosso assunto nessa manhã. Em Lucas, no seu capítulo 10, dos versículos 38 a 42, veja que situação. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor
ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aqui nós vemos uma situação que acontece demais, né, querido ouvinte? Com aquele que se preocupa muito com as atividades, com aquele que está preocupado muito com as coisas dessa vida e não deixa o tempo e não aproveita as oportunidades para se enraizar. Foi exatamente o que aconteceu com Marta. Não é errado, querido ouvinte, nesse contexto aqui, não é errado a pessoa ter as suas atividades. O errado é a oportunidade e o tempo ali era não deixar as preocupações, as tarefas, tirar a atenção daquilo que é mais importante. Quando Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ela está fazendo o que comumente no Oriente Médio se faz quando está um rabino. Jesus era um rabino, era um mestre. Os discípulos estudavam, cresciam na graça e no conhecimento, assentado aos seus pés. Um termo muito conhecido foi o próprio apóstolo Paulo quando ele diz: assentado aos pés de Gamaliel. Ou seja, Paulo aprendeu, teve Gamaliel como seu mestre, como seu rabino. E aí depois ele conheceu o grande mestre, né? O Senhor Jesus, o maior de todos nós. E aqui, querido ouvinte, fica muito claro. Maria se sentou, ela queria ouvir a palavra, ela queria aprender, ela queria criar raiz. Marta, naquele momento, não deixou o momento ser aproveitado para que ela criasse a raiz e não deixasse que as coisas tomassem o primeiro lugar. E aí o Senhor Jesus vai e ensina. Você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Agora uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Assim sendo, Jesus está afirmando. Maria escolheu aquilo que vai alimentar, edificar o seu chamado e eleição para a vida eterna. Porque a vida eterna e a eleição, se uma pessoa edifica, isso não lhe é tirado. Que fique esse aprendizado também para nós. Não vamos deixar o nosso coração, a nossa vida se ocupar com coisas que tirem o nosso foco de olharmos para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e os seus ensinos. E voltarmos, olharmos, meditarmos, orarmos, vigiarmos, sermos pessoas espirituais e não viver só em cima, na rapidez, na velocidade, no instantâneo, na rede social, nos vídeos. Buscarmos a meditação na palavra, a meditação nas coisas que são do alto, para criar raízes, criar base, termos a nossa fé alimentada. Porque, querido ouvinte, nós não podemos viver a fé do outro. A minha fé precisa ser fortalecida. O outro pode me ajudar, mas ele não pode me dar fé. Que assim nós possamos seguir esses exemplos de não vivermos de maneira nenhuma uma fé superficial, uma espiritualidade superficial que só tem na aparência, mas o coração não está olhando para o Criador. Assim sendo, querido ouvinte, eu gostaria de orar ao nosso Deus nesse instante, agradecendo a Ele pela sua santa palavra.
Senhor Deus bendito e santo, nós queremos agradecer, Senhor Deus, pela meditação que nós tivemos essa manhã. Senhor, nos ajudas a criar raízes, Senhor. Tira da nossa vida a superficialidade, tira da nossa vida aquilo que atrapalha, aquilo que não visa com a Tua santidade, aquilo que nos impede de crescer, nos impede de criar, Senhor Deus, base. Mas, Senhor Deus, que nós venhamos a enxergar que o Senhor é um manancial de água viva, que de fato pode matar a nossa sede. De maneira nenhuma, Senhor Deus, queremos construir cisternas quebradas a ponto, Senhor Deus, de saciar o nosso ego, o nosso eu, e de viver uma vida de aparência. De maneira nenhuma, Senhor. Nos ajuda, nos alimenta, nos fortalece. Perdoa as nossas falhas. Deus bendito e santo, abençoa todos aqueles que estão ouvindo. Dá graça, dá conhecimento, Senhor Deus. Ouve as orações e atende. Se assim, Senhor Deus, for da Tua vontade. Que pela Tua infinita graça e misericórdia o Senhor nos alcance, nos ajude e nos guie, Senhor. Esse é o nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus. Deus bendito e santo, olha para cada uma das nossas necessidades. Os nossos projetos, sonhos, desejos, planos, nós colocamos diante do Teu altar. Tenha misericórdia, Deus bendito e santo, e nos guia na vereda dos justos. Todas essas coisas nós pedimos em nome do Senhor Jesus e desde já agradecemos. Amém, amém. E graças a Deus.